Salve, galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início ao nosso encontro. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Pois é, competência por prerrogativa de função. Mudou tudo de novo. Para você poder entender do que eu estou falando, eu vou fazer um histórico das mudanças no foro privilegiado ou competência originária ou competência por prerrogativa de função. Amigos, a origem é a súmula 394 do Supremo, que dizia o seguinte: cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Essa súmula 394, e guarde esta súmula porque ela é muito importante. Esta súmula 394 deixava claro: se o crime fosse cometido durante o mandato, continuaria a competência do Supremo, mesmo após o encerramento do mandato. O Supremo entendeu por bem cancelar esta súmula em 31 de outubro de 2001. Lá ela foi cancelada. E por que ela foi cancelada? Por um motivo muito simples. Porque o Supremo começou a perceber que isso estava inviabilizando a sua própria atividade, na medida em que continuaria a julgar casos mesmo após a pessoa deixar de ser deputada ou senadora. De 2001 até 2018, funciona assim: deputados e senadores seriam julgados pelo Supremo se o crime fosse cometido durante o mandato, pouco importando o motivo. Não importava o motivo. Tudo bem? Só que aí, em 2018, veio a chamada questão de ordem na ação penal 937 do Rio de Janeiro. O Supremo vai julgar deputados e senadores se o crime for cometido durante o mandato e tiver relação com ele. Um deputado e um senador serão julgados pelo Supremo desde que o crime tenha sido cometido durante o mandato e que tenha relação com o mandato. Então, por exemplo, se um deputado federal mata alguém, mata um corredor de rua, porque eles tiveram uma discussão no trânsito, esse deputado federal será julgado pelo Tribunal do Júri. Ele não será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Está bem? Tranquilos? Ok, ok. Agora, amigos, vejam só. Se o deputado renunciasse antes do término da instrução, o processo iria para o primeiro grau. Se ele renunciasse após o término da instrução, o processo ficaria lá no Supremo. E se o mandato fosse encerrado, ele não fosse reconduzido e o processo não tivesse encerrado, iria para o primeiro grau. Isso dura de 2018 até a data de ontem. Ontem, 22 de setembro de 2024, foi formada a maioria. O Supremo está em julgamento virtual, que vai até o dia 27 de setembro. Mas vejam, o que mudou agora? O foro vai permanecer no Supremo desde que cometido durante o mandato. Se um deputado federal e um senador cometerem um crime durante o mandato e que tenha relação com ele, este processo e inquérito ficarão no Supremo, ainda que tenha se encerrado o mandato. Está claro? Desde que o crime tenha sido cometido durante o mandato. Então, se um ex-presidente da República, ou um ex-deputado, ou um ex-senador é suspeito da prática de crime durante o mandato e que tenha relação com ele,
ficará no Supremo para sempre. Se forem cometidos crimes após o término do mandato, sem qualquer conexão, aí eles ficam no primeiro grau. A ponderação que eu faço com vocês é que, mais do que escolher qual é o critério que melhor define a competência do Supremo, o que nós precisamos é de estabilidade. O que a garantia do juiz natural assegura é a estabilidade dos julgamentos. Um critério que não dura 6 anos nem parece ser exatamente o critério que o legislador quis entender como compatível com a garantia do juiz natural. E não deixa de ser curioso que nós voltamos à súmula 394 do Supremo. Aquela súmula, primeiro slide, que foi cancelada, volta agora com toda a sua força. Vale a pena você conhecer isso e conhecer a evolução. Cada vez mais eu insisto nessa tese. Nós precisamos entender os fundamentos, mais do que entender as coisas de maneira decorada. Entendendo os fundamentos, qualquer modificação, a gente vai estar pronto para resolver o que vier pela frente. E você, o que achou dessa modificação? Comente aqui e compartilhe com seus amigos. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, sejam felizes e me sigam, @madeira10, DEZ. Valeu!